Olá pessoal, tudo bem? Então hoje eu trago para vocês mais uma questão aí de Química Orgânica. Essa é uma questão do vestibular de 2020, da segunda fase da UFPR. Fala o seguinte: diante da interceptação de um pó suspeito de ser cocaína, métodos rápidos de identificação são utilizados, como o teste de odor. Esse teste consiste na adição de uma mistura de hidróxido de potássio e metanol na amostra a ser analisada. Em caso positivo para a cocaína, a reação produz a substância volátil mostrada no esquema abaixo, responsável por um odor característico. E daí as massas molares dos átomos aí dessas moléculas e também da massa molar da cocaína. Tá? E aqui a reaçãozinha, que ele está descrevendo aí no enunciado. Bom, aí na letra A, ele pergunta o seguinte: qual é a função orgânica nitrogenada presente na estrutura da cocaína? Classifique-a de acordo com o grau de substituição no átomo de nitrogênio. Então, veja, pessoal, a cocaína está aqui, né? É essa primeira estrutura que aparece aqui na reação. Aqui a gente tem um átomo de nitrogênio, então a função nitrogenada é essa daqui, que é uma amina. Tá? Vejam que aqui o átomo de nitrogênio, ele está ligado com 3 átomos de carbono. Aqui, olha, nenhum deles é uma carbonila, ou seja, nenhum deles está ligado com oxigênio, tá? E aqui, então, isso já responde à segunda pergunta, que ele pede para classificar essa função, no caso essa amina, de acordo com o grau de substituição. Como ela está ligada, esse nitrogênio está ligado diretamente com 3 átomos de carbono, a gente tem aqui, então, uma amina terciária. Bom, aí na letra B, ele pergunta o seguinte: quais as funções orgânicas oxigenadas estão presentes na estrutura do produto 1? Então, veja, pessoal, aqui no produto 1, a gente vai ter essa função oxigenada aqui e essa daqui. Então, veja, aqui a gente tem uma função éster. Veja aqui, ó, C, dupla O, e aqui a gente tem ligado ao oxigênio aqui uma cadeia carbônica e aqui também a gente tem uma cadeia carbônica, tá? Então, aqui uma função éster. E aqui a gente tem também uma hidroxila. Essa hidroxila está ligada a um carbono saturado. Veja que esse carbono aqui ele não está fazendo ligação dupla, então isso daqui é um álcool. Tá? Então essas são as funções oxigenadas presentes, função éster e função álcool. E aí na letra C, o exercício pergunta qual o nome da substância volátil segundo a nomenclatura e o PAC. Então veja, pessoal, a substância volátil está aqui. Como a gente pode ver, isso daqui também é um éster. Tá? E aí, como que a gente dá nome para o éster? Lembrando que o éster ele é um composto que ele deriva de um ácido e de um álcool. Então, a gente tem que saber qual que é a parte que veio do ácido e qual que é a parte que veio do álcool. Né? A gente pode dividir um éster aqui no meio, olha, da carbonila para cá, né, do oxigênio para cá. Então, veja, essa parte aqui da esquerda é a parte que veio do ácido benzoico, né? Nesse caso, veio do ácido benzoico porque a gente tem um benzeno ligado aqui na carbonila. E essa parte aqui da direita veio do álcool metílico, né? Porque a gente tem uma metila ligada aqui no oxigênio, tá? Então, como é que vai ficar o nome desse composto? Vai ficar benzoato de metila. E aí a letra D, qual é a fórmula molecular da substância volátil? Calcule a massa molar em gramas por mol dessa substância. Então, pessoal, vamos aqui, ó, substância volátil, o que é a fórmula molecular? É a fórmula que fala para a gente quantos átomos de cada elemento a gente tem aqui nessa molécula. Então, ó, vejam que aqui, né, molécula orgânica, tem aqui carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, vamos começar a contar os carbonos. Olha aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos aqui no anel, 7 que está aqui e 8 que está aqui. Então, C8. Agora, hidrogênios, olha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui não tem hidrogênio, porque esse carbono já está fazendo 4 ligações. Aqui também não. Então, 5, 6, 7, 8, somando esses 3 aqui. Então, H8. E aqui, 2 átomos de oxigênio, O2. Beleza? Então, essa é a fórmula molecular aqui da substância volátil. E aí ele pede a massa molar dessa substância. Então, para a gente calcular a massa molar dessa substância, a gente tem que somar aí as massas de todos os átomos que a gente tem aqui nessa molécula. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 8 vezes a massa do carbono, 8 vezes a massa do hidrogênio, aqui, ó, H8, e 2 vezes a massa do oxigênio, porque é O2. Tá? Então, ó, olha aqui nos dados que ele deu os dados das massas molares desses átomos, tá? Massa do carbono é 12
Então, 8 vezes 12. Depois, massa do hidrogênio, 1. 8 vezes 1, 8. Né? E a massa do oxigênio aqui é 16. Então, 2 vezes 16. Tá? Resolve isso daqui, tá, pessoal? Isso daqui vai dar 136 gramas por mol. Essa é a massa molar da substância volátil. Lembra, tá, pessoal? Tem que colocar essa unidade aqui, grama por mol, principalmente porque essa é uma questão dissertativa, tá? E é em grama porque ele pede massa molar, né? Se ele pedisse massa molecular, seria em U, beleza? Bom, e aí para terminar, aí na letra E, o exercício fala o seguinte: uma amostra de 0,152 gramas de um pó foi submetida ao teste de odor, admitindo que a amostra seja cocaína pura e seja completamente convertida segundo a equação mostrada, essa equação aqui. Qual é a massa em gramas da substância volátil produzida? Mostre o cálculo. Então, assim, pessoal, nessa questão, como ele já falou para a gente que a amostra do pó é cocaína pura, a gente pode considerar isso. E a gente pode considerar também que a amostra, depois que sofrer a reação aqui, ela vai ser totalmente convertida, né, nesses produtos aqui, produto 1 e substância volátil. Então, isso já facilita bastante a nossa vida, porque a gente não vai ter que se preocupar com a questão da pureza, nem com o rendimento da reação, porque o rendimento vai ser 100%. Tá? Então, aqui a gente só vai precisar olhar para as proporções entre os reagentes e produtos. Então, olha só, vou fazer aqui em cima, resolver aqui em cima. O que a gente tem que ver a primeira coisa? As proporções entre as substâncias que aparecem aí na reação. Geralmente, né, aparece um número aqui, que é o coeficiente estequiométrico. Quando não aparece nada, a gente já sabe que é 1, tá? Então, essa reação é 1 para 1 para 1, certo? E aí, vamos pegar aqui, então, as substâncias que nos interessam, né, porque ele fala, né, do pó aí, que seja cocaína pura, então aqui cocaína, e ele pergunta da substância volátil, que é a substância volátil, tá? Isso daqui, pessoal, tá assim, em mols, né? Só que ele quer em massa, ele pergunta, ó, qual é a massa em gramas da substância, e ele também coloca a amostra aqui, a quantidade da amostra em massa, então a gente vai ter que trabalhar aí com o quê? Com as massas molares. Tá? Vejam que o enunciado, ele já deu pra gente a massa molar da cocaína, olha aqui, ele fala, ó, da molécula aqui da cocaína, massa molar 303 gramas por mol. Então, eu sei que 1 mol de cocaína tem essa massa aqui, né? Se a reação é 1 para 1, 1 mol dessa cocaína vai produzir 1 mol de substância volátil. Qual que é a massa dessa substância? Essa aqui que a gente acabou de calcular na letra C, né? A gente não calculou a massa molar da substância volátil? Então, ó, 303 gramas de cocaína vai produzir 136 gramas da substância volátil. Tá? E aí ele fala o seguinte, qual que é a quantidade de amostra que a gente tem? 0,152 gramas. Da onde que eu tirei isso? Ó, aqui do enunciado ele fala uma amostra de 0,152 gramas, né? E ele quer saber quanto que essa quantidade de amostra aqui vai produzir da substância volátil. É isso que a gente quer calcular, esse vai ser o nosso X. Tá? E aí, aqui tranquilo, é só resolver essa regrinha de 3. Eu vou fazer ela aqui do ladinho, tá, gente? Então, ó, multiplico em cruz, vai ficar 303 vezes x. Isso daqui vai ser igual a 0,152 vezes 136. Tá? Aí pronto, montei a minha equação. Agora a gente isola o x, copia, né? Copia aqui em cima, coloca esse 303 que está multiplicando x, ele passa para cá dividindo. E aí resolve esse cálculo aqui, isso daí vai dar aproximadamente 0,068 gramas. Então, essa é a quantidade em massa da substância volátil que vai ser produzida a partir dessa quantidade aqui de cocaína. Tá, pessoal? Então, espero que vocês tenham compreendido. É isso que eu tinha para vocês essa semana. Um abração para todo mundo.